CNN, temos agentes, temos aqui figuras potenciais que deram, digamos assim, que supostamente arriscaram, à exceção do juiz Rui Nogueira, sublinho o Nogueira, é o segundo nome dele, Rui Nogueira Castro e Ferreira. Nogueira, para quem não sabe, é um apelido, um nome judeu, ok? Eles que para se converterem ao cristianismo, transformar-se aquilo que são chamados de novos cristãos, cripto-judeus ou cripto-cristãos, adotaram essencialmente nomes de plantas, de árvores de fruto. Pronto, Nogueira, ele esconde esse facto. O juiz é judeu. Por isso é que ele foi responsável por ter ajudado com os seus serviços no Brasil, daí ter nascido dois de filhos brasileiros, porque ele esteve vários anos. Ele suspendeu a sua atividade como juiz, e isto para mim faz uma grande espécie, porque há quem diga que ele foi financiado pela ADL israeli-americana, norte-americana. Há quem diga que ele foi finalmente financiado para ajudar e impulsionar toda a atribuição da nacionalidade portuguesa a descendentes de judeus sefardistas no Brasil. Ok? Juiz ou ex-juiz, o doutor Rui Nogueira Castro e Ferreira. Já o confrontei sobre esses outros temas, a relação com o judaísmo, porque é que ele fez isso, porque temos um vídeo neste canal, logo dos primeiros que mostra isso, ele a falar da diapasão, ou seja, a perseguição e expulsão dos judeus em Portugal, em 1500 e tal, a explicar a injustiça que foi, não sei o quê, e o facto de Portugal ter que remediar isso, e o CDS ajudou nesse processo, supostamente é católico, ou cristão, pelo menos, e o PS, obviamente, também acabou por fazer pelas razões que eu indiquei, quando eles têm realmente grupos de lobbies judaicos, de elementos judaicos dentro do próprio PS. E eu acredito que se tivesse o Chega no Governo faria o mesmo. Temos depois, então, pelos médicos pela verdade, a médica, que é a enfermeira judia, ela aparece num vídeo de Alfredo, que é por aqui, só que é um vídeo de memória e tal, onde aparece com o candelabro judaico do lado. Tem também o Advogados pela Verdade, que é um dos advogados que interpelou o judeu Marcelo Rebelo de Sousa e denunciou toda a questão do Bilderberg, do qual ele sabe que está altamente envolvido. Depois isto foi sido num restaurante. Esse advogado madeirense, ou que está citado na Madeira, é judeu, é altamente sionista. Ele elogiou o papel da Mossad. Mas, epá, eu estou desconfiado que até o próprio João Tilo hoje deu é maçom. Inclusive o Gonçalo Sousa e Miguel Macedo, eu tenho assistido a alguns vídeos de maçons que em Portugal têm estado em conferências. Um deles foi o Vasco Lopes, ou que é um dos capitães de Abril mais gordo, que esteve associado ao PS, ao PCP, ao Grupo dos Nove, e foi também um dos responsáveis do 25 de Novembro, em que ele vem relatar num auto de conferência, digamos assim, com outros maçons, sobre o papel da maçonaria no 25 de Abril. Isto é real. O vídeo está gravado em mais de uma hora, é dos primeiros vídeos que também temos neste canal. É uma questão de vocês abrir os olhos. Nós estamos altamente, isto é um tipo de laboratório, desde os grandes poderes multimilionários de petrodólares, sionitas não, xiitas e sunitas, estão em peso através do PSD, através das mesquitas, sobretudo a Mesquita Central de Lisboa, no qual o seu líder foi o vice-presidente que foi da agência Lusa, que é a fonte de informação para todos os canais noticiosos cá em Portugal. Temos depois o lado de ajudaria através do Chega, através do CDS, através do PSD, estão totalmente dispersos. Isto, para quem ainda anda a dormir, vocês sabem que os judeus criaram o capitalismo, conhecido também como liberalismo, voltamos à iniciativa liberal, da qual eu acredito que o Guimarães seja judeu, e temos depois, por outro lado, o comunismo. Como vocês sabem, Karl Marx, cujo nome verdadeiro é Mordechai Levi Moses, era filho de um rabino, depois de ter terminado a universidade, a licenciatura, tornou-se satânico. Okay? A ADL, Anti-Defamation League, é a maior associação anti-branca, anti-europeia, agora tem uma associação de racismo, sim. Pronto, e são responsáveis basicamente por todo o branqueamento. É assim, basta vocês ligarem os canais de televisão da Disney para perceber que a agenda africanista, homossexual, altamente sionista está presente. Vocês veem ainda mais com a estrela de Salomão, que é conhecida como estrela da David. Vocês veem várias figuras como como é que chama-se aquilo, pá? Do guru, aquelas figuras amarelas de um só olho. Pá, agora estou-me a esquecer o nome. É altas horas.
estou cansado. Vocês devem se recordar, pronto. Existe todo um conjunto de simbologia que está presente realmente nos desenhos animados, inclusive da Disney. O Disney era maçom. Neste momento a Disney é controlada pelos judeus, assim como praticamente todos os canais de televisão, à exceção, penso eu, da Fox. Pelo menos a nível dos Estados Unidos, a CNN é altamente judia, sionista, foi financiada por George Soros. Por isso, meus amigos, Portugal neste momento é um tipo de laboratório, como foi a Madeira, como foi a Austrália, é um laboratório de vários interesses, de várias forças. Obviamente que Portugal neste momento, a nível mundial, não tem a representação, nem tem a expressão alguma, seja política, social, militar, não tem. Facilmente qualquer país era capaz de derrubar-nos militarmente, muito facilmente. Isto sobretudo depois do Estado Novo, e eles conseguiram. Não se esqueçam que durante o Estado Novo houve várias frentes de guerra, que um país supostamente viciano e empobrecido, como eles diziam, conseguiu manter-se durante vários anos em frentes de combate em várias zonas, não é? Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, Cabo Verde, pá, todos países que era da nossa, que faziam parte do Império. Não há muitos países que eram capazes de fazer isso, ainda para mais de terem sofrido as consequências económicas da Primeira Guerra Mundial, em 1914 e a 1918, graças a que eles foram os antecessores do Partido Socialista, os republicanos maçons, carbonários, a Guerra Civil Espanhola, que destruiu a nossa economia, a Segunda Guerra Mundial, que o novo cristão, o judeu novo cristão, António Oliveira Salazar, conseguiu realmente isentar-se de participar numa suposta posição neutral, neutra, e depois a guerra do ultramar, né? A guerra colonial, como quiseram chamar. Quer dizer, ninguém aguenta. Se Portugal, neste momento, desde o 25 de Abril, tivesse realmente estado em 4 frentes durante estes anos, já estamos a fazer o mesmo tempo de duração do regime do Estado Novo, nós estaríamos numa situação de miséria. Nós estávamos a comer ratos neste momento, já não havia animais em zoológico que tivessem de pé, que não tivessem já sido devorados, como acontece no museu, isso não tenho dúvidas, mas da maneira como isto está, já faltou muito mais. A Diana, não se trata de um partido que possa ser idóneo quando se tem maçons ou ex-maçons, como é o caso do Fernando Nobre, assumido, não é novidade para ninguém. O Presidente da AMIA foi e provavelmente ainda é maçom, da Grande Loja do Oriente. Depois temos as judias, os judeus, Advogados pela Verdade, Médicos pela Verdade. O judeu Rui Castro não tem manifestado participação, parece que ele chateou-se com a médica, com a enfermeira que é do Médicos pela Verdade, que eu não me recordo, Maria, acho que é Margarida, chatearam-se, acho que chegou a bloqueá-lo quem foi uma das páginas, pá, aquelas intrigas entre eles, porque não pensei que é só entre nós que a gente estava mal, né? Entre eles também se estão mal. Enfim, mas é uma coisa que eles nunca referem, a questão do papel da judiaria e maçonaria e badarabés que existem entre eles. Ou pelo menos não da judiaria. Vocês veem que eles estão sempre a defender-se, não é a tribo, eles defendem, porque eles não querem que vocês abram os olhos e percebam que isto é tudo jogadas, que eles nem sequer portugueses são, não é? Segundo a própria tribo, são os que o dizem, filho de judia, como acontece com o Marcelo Rebelo de Sousa e o Rui Castro, o Rui Nogueira Castro e Ferreira, filho de judia é judeu. Ponto final. Ok? Por isso a ADN tem as 3 estrelas, confirmem logo o tipo ADR do ADN, tem as 3 estrelas, eles não se afastam realmente da simbologia maçónica, nos esfregam na cara. Caso vocês não tenham reparado, cada vez há mais debates, conversações, chamais diretos de maçons na internet, vocês muitas vezes que não têm apanhado isso, eu tento apanhar tudo isso. Inclusive agora nas últimas manifestações e marchas de 25 de Abril, os maçons já aparecem com a sua vestimenta, inclusive com o avental, aparecem ao lado dos cardistas com o cravo vermelho esse que é o símbolo dos Rothschild, o filme Rothschild. Portugal sob o risco de ser atacado por forças externas, nomeadamente a NATO, teve que mostrar a submissão à nova ordem mundial. E o recurso que eles utilizaram foi usar um dos símbolos que caracteriza realmente essa nova mundial, que existem vários. A flor, o símbolo, um dos mais conhecidos do Rothschild, além do escudo vermelho, Rothschild em alemão significa escudo vermelho, que na altura foi onde se começou a verificar, a aparecer o que é hoje a chamada Estrela de David, que é o símbolo da estrela que aparece na bandeira de Israel, não tem nada a ver com David, não tem nada a ver com a Bíblia nem com o Velho Testamento, muito menos com o Novo. Simplesmente a chamada Estrela de David nunca foi mencionada ou figurada, mencionada na Bíblia,
e era assim o símbolo dos Rothschilds. Rothschilds, que são judeus, seja Ashkenaz ou que seja, acho que são Ashkenazi, ou seja, falsos judeus dos Balcãs, da causa ali da Europa do Leste, que tinham realmente esse brasão e que, pronto, e foi realmente transcrito, apesar de eles terem aquele símbolo do candelabro, e esse é um dos vários símbolos do judaísmo. O sionismo em si tem tudo, tem tanto de judaísmo como tem de islamismo, ou seja, nada, ou quase nada. Daí os israelitas têm sido um dos primeiros povos a serem sido forçados a aceitar o confinamento, as vacinas gerais e também a certidão, certificado, onde foi dos primeiros países que eu me apercebi que estava a ser condicionado a interdito o acesso a estabelecimentos alimentares, de venda de produtos alimentares, se não tivessem o certificado, vacinação, etc. Por isso, esses Ashkenazi preocupa-se tanto com os judeus, embora grande parte da população de Israel, e vocês não sabem isso, mas a maior parte nem sequer são sefarditas. Sefarditas são, ou seja, é um povo de semita, originalmente semita, ou seja, mesmo da zona da Arábia. Aos Ashkenazis, aos Cazares, que são falsos judeus. Ou basicamente eram povos que existiam ali para os lados junto à Rússia, antiga Rússia, zonas Balcãs, ou o que era, Europa e Oriental, junto à Turquia, que tiveram-se converter ao judaísmo depois de terem sido dominados pelos exércitos, pelas tropas dos vários países circundantes às suas fronteiras, na sequela, digamos assim, de uma resposta de vários ataques que esses povos faziam junto às suas fronteiras. Ou seja, os casares andavam basicamente, os Ashkenazes, chamava-se casar o país deles, atacavam realmente os povos circundantes, vizinhos, e assaltavam, violavam, roubavam, faziam tudo, matavam-se aqui e os povos juntaram-se, como estão agora a acontecer com Israel, juntaram-se todos e atacaram de conseguir vencer. E uma das condições que foi imposta a esses casares, foi aos canazes, foi justamente terem-se converter a uma religião monoteísta, ou ao judaísmo, ou ao cristianismo, ou ao islamismo. E o resultado foi a opção pelo judaísmo. Mais de 85% dos israelitas são casares. Por isso é que vocês veem tantos judeus brancos, ok? Ou seja, de origem ariana, caucasiana, ok? Como o Marcelo Rebelo de Sousa, como os próprios Rothschilds, são tão brancos como qualquer inglês ou holandês, percebem? São europeus, basicamente. Pronto, essa é um pouco a história de Israel, por isso é que há tantos judeus antisionistas. E acho, por um lado, acho muito bem. Mas pronto, resumidamente, ADN é mais um partido da moda. Assim como a Volt, que não frisei aqui, Volt foi um partido criado pela União Europeia. A Iniciativa Liberal tem as mesmas cores ideológicas liberais da União Europeia. George Soros, o judaísmo, o lobby judeu. Vocês veem então o João Coutinho de Figueiredo, pá, de indireto, no debate, a ajudar, a corrigir, a ajudar, não a opor-se, não a criticar, nem chamar a atenção, mas a ajudar e a fingir que nada se passava com ele, ok? Quando ele tinha realmente corrigido. Pá, é impossível, eles são tão burros que dizem isto em direto, quer dizer, chegou a um ponto que a imbecilidade e a maneira como ele reagiu depois quando foi confrontado naquela tentativa de branqueamento, de chegar a ver se a gente consegue enganar os eleitores portugueses, quer dizer, o gajo gaguejava por todo lado, quer dizer, toda a linguagem corporal dele transbordava de cinismo, de mentira, quer dizer, ele estava a gaguejar, parecia Joaquim Catar Moreira, por isso é que eu fiz a ligação dos vídeos lá de musicais dos remixes lá de com o Joaquim, quer dizer, é mentira, quer dizer, pelo amor de Deus, não. Qualquer criança vê que o gajo está a mentir. E basta ver depois todo o historial, desde a criação da página, ou seja, aquilo veio a ser mais tarde a página oficial da Iniciativa Liberal, que depois apagaram, obviamente, a desgraça era tanta, que até o próprio presidente, na altura, da Iniciativa Liberal, acabou por sair do partido, quer dizer, aquilo era demasiado embaraçoso, quer dizer, era demasiado claro, não é? Quer dizer, um grupo de apoio, Capacitar Portugal, de apoio onde António Costa, onde inclusive o criador da página teve, inclusive, um papel depois na, nas funções que o PS ganhou nessas eleições, ele chegou a ganhar, a realmente exercer depois funções junto ao PS, quer dizer, esse gajo que foi um dos cofundadores da Iniciativa Liberal, porque foi ele, criador da página de Capacitar, ou ajudar a candidatura lá do António Costa, que mais tarde veio a ser um dos cofundadores do Iniciativa Liberal, que é totalmente antítese, como é que um marxista passa de repente para liberal. Epá, e não há, já havia muitas certezas e deixou de haver. Epá, a Iniciativa Liberal, o Chega,
o Volt, o ADN, epá, eles já podem se unir, quer dizer, eles fazem um pouco isso, eles tentam retratar, quando não conseguem eles ser André Venturas, que é efetivamente, a palavra que me está a faltar é o carisma, ele é um guerreiro intelectual, ele é um pensador, é um gajo que é capaz, epá, é um advogado, ele é um advogado, ele foi instruído, ele aprendeu a transformar o sol na terra, o ar no fogo e dizer que o céu é verde quando na verdade é azul, percebem? E esses advogados, quando são realmente muito, muito talentosos, acabam realmente por ter este tipo de qualidades. Eles têm que provar que o seu genocida que estão a defender, o seu pedófilo que estão a defender, é um santo, é um moço de sacristão, percebem? Por isso eu penso que não seja assim uma ginástica mental e mesmo psicoemocional tão grande para um fulano chegar à frente das câmaras e dizer: não, 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 eu não sou racista, não, 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 eu não sou nacionalista, não, 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 não. Eu sou centralista, eu sou cristão, sou social-democrata, enfim, quer dizer, ainda há bocado estava a assistir um vídeo antes de entrar neste direto em que vi, logo no princípio, quando o André Ventura foi candidato à Câmara de Louros pelo PSD e depois chegou a exercer funções de vereador, em que veio dizer que graças a mim, vai ser graças a mim que a extrema-direita não vai crescer. E nisso o José Pinto Coelho tem toda a razão, quer dizer, quando o André Ventura diz, pelo menos duas entrevistas que eu apanhei, só em duas, e vou pô-las aqui, uma já vos carrei de vocês têm, um que ele diz mesmo que é responsável pelo estancamento da extrema-direita. Como se a extrema-direita é o quê? É o protecionismo. Basicamente, é o protecionismo. Não se vai estar a prender ninguém em campos de concentração. É simplesmente defender a população portuguesa. Vocês nunca se esqueçam que os comunistas aniquilam a população que os elegeu ou que eles dominaram. Os nacionalistas, normalmente a tendência é para atacar tudo à volta e mesmo lá dentro, mas que possam estar a tentar prejudicar ou a tentar corromper a população. Foi o caso do Estado Novo, não é? E agora nós sabemos, por experiência própria, o que é isto do comunismo, não é? E nós já sabemos, temos acesso à informação que os nossos antepassados, provavelmente alguns até foram simpatizantes ou militantes, ou seja, do Partido Comunista ou de outros partidos, UDPs e MRPPs, temos acesso à informação que provavelmente eles não tinham, porque eles só recebiam aqueles jornais clandestinamente, não é? E depois daquele boom que houve com o Maio de 68, quer dizer, toda aquela juventude que sentia rebeldia, as hormonas à flor da pele, achavam efetivamente que o caminho seria realmente o maoísmo, o anarquismo, o salinismo, o leninismo, o raio da parte, percebem? Quando, quando vemos depois, ou que temos conhecimento, que houve a grande fome, quer dizer, Mao Tse-tung, a Revolução Cultural Mao Tse-tung, 70 milhões de chineses foram mortos pelo próprio líder comunista, vem Lenin, Stalin e o caraças a assassinar, e o próprio Leon Trotsky, os nomes deles nem são esses, quer assassinar os russos e todas as etnias, quer dizer, foram muito mais de 70 milhões. Vocês veem, quer dizer, tanto em Cuba como na Alemanha democrata, ou seja, a Alemanha ocupada pelos soviéticos, a Coreia do Norte, quer dizer, eles são tão percepcionistas, eles são tão libertadores e defensores do próprio povo que têm de prendê-los. Coitados, é pelo bem deles, percebem como esta história da pandemia, é sempre pelo bem deles. Vem sempre com esse tipo de ferramenta verbal, psicológica, para dar a entender que sim, que eles é que são os bonzinhos, quando na verdade, quer dizer, hoje em dia, acreditar-se no comunismo, socialismo, marxismo, ou então no liberalismo desregrado, pá, sabendo o que nós sabemos. É óbvio que há muito se diga, por isso é que eu digo, ninguém está aqui a tentar replicar os ismos que houve no passado, eu que não acredito. Eu vou já ver, se o Eric viesse um dia ser governo, eu não acredito que iriam mandar matar os africanos ou os estrangeiros, que pô-los em campos de concentração. Isso é de uma ignorância aberrante. Nem eles se sentiriam bem, nem eles fariam isso. Eu acho que nem o primeiro Machado fazia isso, meus amigos, digo já. Agora, se me dissessem, eles tentaram inverter os fluxos de imigração e alterar realmente a lei de nacionalidade, que foi totalmente destruída, ou foi, neste momento foi uma ferramenta que foi utilizada pela extrema-esquerda, PS e pela esquerda, junto da nossa população, para conseguir-se atribuir a necessidade de qualquer criminoso, qualquer terrorista, qualquer sanguinário, qualquer delinquente, qualquer violador sexual pedófilo, sem sequer controlar o cadastro histórico criminal dessas pessoas, que se fazia até então por parte da CEF, de eles terem despedido a diretora do CEF, quando ela demonstrou oposição realmente a essas novas diretrizes, tinham sido iniciadas pelo Bloco de Esquerda sob a influência
durante o tempo da geringonça em relação ao PS, através da Ministra da Administração Interna, da na altura. Quer dizer, se inverter isso, essa lei de atribuição da nossa necessidade for realmente um acto, digamos assim, extremista, pá, venham eles, não é? Se isso para muita gente é ser extremista, então venham eles, porque acho que hoje em dia, sinceramente, os próprios esquerdistas sabem perfeitamente de que o que está a acontecer, esta invasão, que está a ser feita na surdina da noite e das madrugadas, como já se veio a registar, pela entrada de estrangeiros, sobretudo muçulmanos, árabes e etc., que vêm por autocarros, inclusive a própria Força Aérea Portuguesa vai buscá-los para os lados da Turquia, ou o que é, o egípcio, ou o que seja, vai buscá-los diretamente, como isso vem inclusive a vir cá para fora, para os mídias, porque os mídias fartam-se de tentar ocultar estas informações, porque lá está no meio disto tudo, eles são controlados pelos Bilderbergs, pela maçonaria e pela família, pelo nepotismo do PS, não é? Não se esqueçam que houve militantes, quando houve aquela questão da Grécia, houve muita gente que chegou-se à frente, alguns artistas, como o Diogo Pissarra e Catarina Furtado e não sei o quê, mas muita gente veio à frente, que supostamente eram cidadãos comuns, como nós, que se tinham voluntariado a ir buscar os coitadinhos dos refugiados que os gregos não estavam a deixar entrar na Europa. E depois vai-se a descobrir que muitas dessa gente, afinal, eram todos elementos do PS. Quase todos, praticamente. É daquelas coisas. A gente vai sempre se apanhando nas curvas, porque felizmente ou infelizmente, como é o caso do Correio da Manhã, que faz parte de um grupo maçom que é o Confina, e lá está, as origens do André Ventura vêm daí, pelo menos a nível mediático, não é? Ele deve muito, 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 muito aos irmãos Guerra, ao primo lá, ao Pedro Guerra, lá o que é, e também ao Confina. Por isso é que existe sempre uma relação, não é? E sim, existe ainda mais comunicação social, cada vez mais tem vindo a expor aos poucos, isto porque o dinheiro dos 15 milhões que o António Costa injetou provavelmente já está a escassear, eles têm estado em falência constante, a agência Lúcia já foi anunciada isso há uns meses atrás, o grupo empresa do Francisco Pinto Balsemão também está em péssimos lençóis, o Partido Socialista também andou aí de mão estendida antes de ter chegado a governo, vejam ao desespero, por isso é que eles também tentaram meter-se no governo, ou seja, arranjaram a estratégia de fazer as coligações pós-eleitorais para este governo, porque eles depois tiveram acesso ao dinheiro, aos cofres públicos, ao dinheiro do Estado, da contribuição dos impostos e também dos fundos da União Europeia. Vamos estar a pagar por 4.000 anos, sei lá. Nós, as próximas gerações, quer dizer, até Portugal se extinguir, porque isto está a meios de. Isto são vários planos neste momento que estão a decorrer, desde a ideologia do género nas escolas, desde a imigração gritante, desde a miscigenação, desde a lição das drogas, a promoção realmente da homossexualização, a adoção de crianças por homossexuais barra pedófilos, que essa adoção como é que é? A coadoção é aquilo que o Zé Sócrates fez, basicamente foi permitir o acesso dos pedófilos a crianças. Enfim, vamos continuar este vídeo, está bem? Eu gostaria de falar muito mais coisas, mas eu vou tentar depois carregar este vídeo no outro canal para mais pessoas assistirem. Isto não são horas dignas de apresentar este tipo de diretos, mas eu sempre fui um pouco à margem do restante. Não faço as coisas para ser popular, mas sim para aceder ao máximo de pessoas, nem sei fazer. Por isso é que vocês poucos conhecem ou ouviram falar sobre nós. Por trás de mim tenho, obviamente, um pequeno grupo de pessoas, muitas delas estão dentro deste meio, andam a saltitar, ou andam entre o ERCT e o Chega, e sei lá, agora não sei se são também no ADN, não faço ideia. Alguns nem sequer assumem as suas cores partidárias, hum, mas como tudo somos de várias tendências, várias ideias, várias crenças e várias formas de ver o mundo e a sociedade, a política em geral. Eh, e de nenhum de nós, pelo menos falo por mim, nenhum de nós está comprado. Por isso eu vou tentar fazer mais vídeos. Infelizmente vivemos numa época que todos já se aperceberam que a gente só achava que ia acontecer nos filmes, ou daqui se calhar a muitas gerações. E, infelizmente isto são momentos, são vários meses, são vários anos onde todo estes planos têm tendência a manter-se, até pelo menos os responsáveis e os seus súbitos, os seus góis, idiotas úteis e interesseiros sejam realmente presos, detidos, julgados e condenados, ou presos, mortos, sei lá. Até lá, enquanto eles estiverem livres, todos eles vão continuar a perpetuar realmente todas estas agendas, onde nós, basicamente, e confirma-se aqui, somos autêntico gado.
gado, onde andam basicamente a fazer jogos de ilusões, alusiva à alegoria das cavernas, quer dizer, usando os jogos de sombras para nos dar a entender efetivamente que existem soluções. E talvez com a minha experiência no PNR, agora era há para aí há 10 anos atrás, mostrou que as pessoas são passivas e corruptas, poderão ter interesses próprios e poderão pôr esses interesses à frente dos interesses dos quais supostamente eles deviam estar a representar, a nível coletivo, a nível nacional, o que seja. Se o PNR tem, de uma forma microscópica, negros, miscigenadores, judeus e até sarracenos, o Chega então é ampliação, quer dizer, é uma estrutura muito maior. Existe vários tipos de fluxos, movimentos, existe várias pessoas nocivas, mesmo portuguesas genuínas, estão lá dentro. O André Ventura é um camaleão, ele está a fazer tudo para ter o lugar ao sol, para ser realmente uma chave na próxima governação, e acho que não é segredo, ele é ambicioso, quer ver. Hum, eu já não acredito no Pai Natal. Acredito que ele esteja efetivamente a utilizar pensamentos, ideias e pronto, conceitos e necessidades, perspectivas e visões críticas que nós temos somente acumulado durante todos estes anos, sobretudo desde a governação, desde o início do 25 de Abril, e, hum, e ele tem usado isso, é uma pessoa muito inteligente e quem está por trás, os ideólogos todos que possam estar por trás, sejam da extrema-direita, nacionalistas ou nacional, cívicos, ou seja, passam realmente como Jaime Nogueira Pinto, ou, seja quem for, estão a fazer isto de maneira que possam capitalizar os votos de todos nós, que estejam mais situados à direita do CDS, mas não quer dizer que sejam necessariamente idóneos. Ok? Não se esqueçam que André Ventura divulgou que ia ser vacinado. Ele quis alterar o artigo 27 da Constituição da República, ou seja, tudo aquilo que permitiria exercício da nossa liberdade individual, e tanto ele como o Rui Rio, que têm a mesma escola, hum, quiseram alterar esse artigo e está proposto, inscrito, tanto um como do outro, embora o André Ventura tenha depois mudado radicalmente depois de posição, ou tentado dar a entender isso, infelizmente o André Ventura é assim, eles quiseram alterar realmente essa construção desse artigo, de forma a que ser aceite, aprovada a proposta que permita que as autoridades policiais ou militares ou outras que possam substituir, possam, dentro da ditadura sanitária, possam-nos deter qualquer elemento da nossa família, os nossos ascendentes, mulher, filhos, enteados, pais, avós, sogros, toda a gente possa-os deter e aprisioná-los naquilo que são os tais campos de confinamento, campos de concentração. Os mesmos ou muito parecidos àquilo que estão instalados na Austrália e noutros países. Já ouviram falar dos campos de concentração FEMA nos Estados Unidos? Já há muitos anos que existem, com os caixões com capacidade para 3 pessoas, ou que é ao ar livre, ou seja, expostos, e cuja FEMA é uma associação maçónica, que nem escondem. Eu já falei isto noutros vídeos. Eles têm nos caminhões deles a simbologia do de maçom, o esquadro e a régua, assim como nós, no nosso atual símbolo, atual não, mentira, o antigo símbolo da proteção civil, mas que ainda continua a estar exposto, a ser apresentado a nível público, tem o simbologia dos Illuminati, o olho dentro do triângulo. Ok, isto é muito preocupante, porque eles estão a esfregar-nos, como acontece com o ADN, estão a esfregar-nos as cores da sua seita à nossa frente. Ok? Esta questão das pandemias, a questão do SIS, da proteção civil, vocês sabem que a própria polícia, ou parte dela, a direção, também está instrumentalizada. Vocês tiveram um vice-almirante para perceber isso. Maçonaria, Illuminati, Bilderberg. Eles estão a controlar as rédeas do povo. Daí o fazer a ligação entre o 25 de Abril, os cravos, que é realmente um dos símbolos dos Rothschilds, em relação àquilo que nós
temos à nossa frente, que está escancarado, basta só ver, abrir o site da Proteção Civil portuguesa e constatar aquilo que já há muitos anos foi realmente contestado e confirmado através dos tais movimentos de teorias da conspiração, como é o caso de Infowars Alex Jones, onde realmente era mais que evidente, porque depois foram filmados esses caminhões da FEMA, que é supostamente a organização governamental, ou controlada pelo governo norte-americano, em que o símbolo deles é justamente rei do esquadro. Não é mais que evidente isto, mais que evidente isto são as três estrelas maçónicas, que significa no ADN, como existia no partido que o precedeu, nomeadamente o PDA. Pá, é uma questão de vocês verem o filme, juntarem as peças, confirmarem por vocês próprios e tirarem as vossas ilações para hoje, vocês em plena consciência perceberem qual é a melhor solução. Eu vou ser sincero, ainda não sei quem vou votar. E, infelizmente, de mal menor, o ERC não tem expressão. Nunca pensei em votar naquele um partido que eu já perdi a confiança, ou perdi realmente a preferência, mas naquilo tudo que o PNR, o ERC tem realmente estado a defender, sobretudo em relação a esta ditadura sanitária, a questão da corrupção, a questão da imigração, a pedofilia, o direito à vida, ou seja, tudo aquilo que eles defendem contra a agenda da marxista cultural, que está emprenhada no LIVRE, no PAN, no PS, no PCP também um pouco e também no PAV. Eu acho que o ERC preenche aqui os maiores requisitos. Embora o Chega tenha maior probabilidade, embora tenha de cair bastante, quando eles votaram a favor do certificado digital, da discriminação, como aconteceu com o Rui Rio, entre os vacinados e não vacinados, e é assim, meus amigos, eu não sei até que ponto nós pensamos que estamos a votar dos nossos salvadores e acabamos por ser vítimas do conhecido cavalo de Troia, se faço-me entender. E é isso é algo que nós não queremos, sobretudo nessa fase. Se o Chega utiliza as palavras certas para combater a esquerda, que nós todos a concordamos, seja um centrista, seja o extremista de direita, a verdade é que André Ventura disse o que disse, escreveu o que escreveu, já desmentiu, já voltou atrás, já voltou a dizer, epá, são tantas as incoerências e tantas as transmutações do André Ventura que chega a um ponto que eu não sei se ele é carne, se é peixe, se ele vai avançar com a ditadura sanitária ou não. Um partido com conhecimento chamado Reconquista com o Elegeu, sim. E o que está a acontecer em França? O Zimmer, ou o Caraças, que agora estava com processos criminais, judiciais, é aquilo que basicamente tem estado a acontecer em toda a Europa, quer dizer, a partir do momento que os comunistas viraram-se anti-sionistas, eles começaram a olhar para o lado oposto do espectro, e começaram a olhar para os partidos primeiro de centro e depois começaram a olhar para os partidos até de extrema-direita. Por isso é que a Frente Nacional, que agora tem a designação Reunião Nacional da Marine Le Pen, a senhora que veio aqui dar palmas às costas e promover o André Ventura junto ao eleitorado de centro até à extrema-direita, porque é muito difícil um eleitor CS desgostar da Marine Le Pen, não o pai, mas em relação à filha, mas o próprio partido da Marine Le Pen tem recebido muito capital dos judeus, muito mesmo, muita injeção de financiamento, e há quem diga que até venha de Vladimir Putin, que caso não que saibam, é outro judeu, que ao contrário de certos patriotas e nacionalistas acreditam, ele, além de ter sido um agente da KGB, o avô não foi pai, foi o avô dele, também obviamente judeu, foi um dos elementos da Revolução de Outubro, ou seja, ele foi um dos gajos que esteve por trás do golpe de Estado e que levou ao infanticídio, ao regicídio do, neste caso, do casar Nicolai Romanova, dos seus filhos, das empregadas, da mulher, das empregadas, do médico, toda a gente. O próprio avô. Não se esqueçam que Vladimir Putin foi agente da KGB, assim como a conhecida Angela Merkel, já disse vários vídeos que o nome verdadeiro dela é Angela Kastner, o apelido dela é Kastner, ela pertence à loja maçónica Bener, assim como Nicolas Sarkozy, que apelou realmente à miscigenação, assim como este Pedro Borges Lopes, estou muito convencido que se não é judeu é qualquer coisa.
é qualquer coisa. Isto necessitaria realmente de um trabalho de investigação muito intenso, muito persistente, para conseguir descobrir a caneca de toda essa gente. O Pedro Borges Lemos, um gajo que se veio a promover como sendo uma voz alternativa dentro do CDS, mais conservador, que na verdade veio-se perceber que era o elemento único desse movimento, que foi catapultado, promovido pela Patrícia Sousa Uva, que até há pouco tempo era dirigente também do Chega, era uma das vozes mais ativas. Hum, Pronto, vocês viram neste último vídeo que eu carreguei aqui no canal, ele apelou a uma miscigenação que eh, a direita consiste na miscigenação cultural, sangue de sangue, quer dizer, e o André Ventura e a Maria Vieira a aplaudir. Assim como também a Maria Vieira esteve numa palestra em Cascais, que foi há pouco tempo até, há poucas semanas, onde estava a aplaudir o Pedro Passos Coelho, e imaginem o Francisco Pinto Balsemão, o membro fixo do Clube Bilderberg cá em Portugal, que agora há uns tempos atrás foi substituído por Adão Barroso, que é também um dos responsáveis agora da Goldman Sachs, mais o quê? Não sei, que tem uma coisa que tem a ver com os refugiados, quer dizer, a Maria Vieira, que é tão direitista, que leva tantos seguidores e não sei o quê. As pessoas deixam-se iludir um pouco, eclipsar o raciocínio, lógica, com esta questão do estrelado. Continuamos a ser os provincianos, os rurais, em que basta uma figura pública dizer que ajoelhem-se e toda a gente se ajoelha, sigam e toda a gente segue, e é mesmo assim, as pessoas não têm o espírito crítico que eu tenho. E depois, por isso é que muitas vezes, até mesmo dos compadres meus, dão por mim a pensar: epá, como é que tu foste descobrir isso? Porque as pessoas estão muito. Ainda estamos dentro daquela mentalidade portuguesa, provinciana, rural, do género: o senhor padre, o senhor médico, o senhor jornalista. E Maria Vieira é uma atriz, a senhora é atriz. Realmente dava-nos jeito ter figuras públicas a adotar, a defender o papel nacionalista de todas as causas nacionalistas, identitárias, proteccionistas e etc. Sejam um pouco mais liberais, sejam um pouco mais sociais. Mas é engraçado que a Maria Vieira, tão culta que ela é, tão imaculada, que afinal está ali a bajular-se pelo facto de ter estado a discursar para uma palestra que tinha, ela própria destacou o nome de Francisco o Pinto Balsemão, o cofundador do PSD, PPD na altura, e também o membro fixo dos Bilderberg, que há pouco tempo, como disse, criou agora o grupo microscópico Bilderberg cá em Portugal, Illuminati, tem-se mesmo dos Illuminati, que é Encontros Cascais, onde eles falam de nova ordem mundial. Vocês têm vídeos aqui no canal, aparece o irmão Ricardo Costa, inclusive, a falar de nova ordem mundial, nova ordem mundial, nova ordem mundial, nova ordem mundial. E Maria Vieira a discursar e a destacar o facto de estar lá a ser aplaudida pelo Francisco Pinto Balsemão. Se isto não aciona alguns alarmes na vossa cabeça, eu não sei, mesmo, não sei, não sei. Por isso eu digo, meus amigos, e começo a ver que quando vocês veem muito mediatismo à volta de uma pessoa, seja um juiz, seja um advogado, seja uma atriz, seja uma enfermeira, quando se começa a dar muito destaque e essas pessoas começam a aparecer muito, seja a ser questionadas, criticadas, mas a verdade é que elas aparecem. Lembrem-se do que eu disse desde o início. A publicidade nunca é negativa. A publicidade é sempre positiva. Seja boa ou má, é sempre positiva. Que eu diga, o Ergt tem sido boicotado durante estes 20 anos. Percebem? Porque tentam ofuscá-los, tentam realmente ocultar a sua presença, a sua existência, de modo a não serem ouvidos. Por uma razão é. E agora perguntem-se, por exemplo, como é que. Agora eu estou a pensar, vocês estão a ouvir, eu estou com isto aqui. Deixem-me cá ver, vocês tentaram ouvir. Então, exíbios a ocultar. Ok. Vocês estão a ouvir? Né? Não, é que eu estou. Ok, agora é assim. Vocês tentaram ouvir? Eu tinha esta porcaria ligada. Vejam lá. Nem bebo. Bem, meus amigos, gostei deste monólogo. Quase 3 horas. É o que eu digo. Resistentes, pá, por isso é que eu os adoro. Pelo menos aqueles que são idóneos e que, de alguma forma, partilham um pouco a minha visão de mundo, mundialista. Não aqueles que estão. E para aí, deixa eu gravar isto tudo, eu quero saber o que é que o gajo está a dizer para depois denunciar. O gajo falou do Mário Machado, e falou do Zé Pinto Coelho, e está a denunciar estas coisas todas. Olha o gajo, não sei o quê. O gajo esteve lá dentro, caralho, o gajo está a denunciá-los todos. Não.
Isto é apenas, hã, e talvez esteja denunciado, não sei se estou certo ou criticar pelo menos, mas isto é tipo, uma explicação, informação, talvez um pouco privilegiada, de alguém que esteve dentro de um dos partidos que neste momento é o considerado dentro desse sistema, que eu era, para quem estava realmente com dúvidas, e provavelmente deixei-vos ainda com mais dúvidas, não sei. O objetivo aqui basicamente é clarificar. Obviamente que aquilo que eu vos conto é um pouco também a minha versão, aquilo que eu senti, mas também digo que não ganho nada em estar aqui a dizer, a criticar, apontar o dedo ou criticar isto ou aquilo. Bem pelo contrário, sei que normalmente as pessoas não gostam das verdades e por isso, quando não conseguem descredibilizar apelando à sanidade da minha pessoa, vão tentar descredibilizar ou silenciar de outra forma, porque não pensem que só os esquerdistas, os antifascistas e antirracistas é que utilizam os meios legais para tentar silenciar qualquer crítico, opositor ou dissidente ou o que seja. Não me considero nada disso, considero-me apenas independente, espírito livre, pelo menos ainda, e espero continuar, seja na vida terrena ou ao mesmo nível espiritual. Eu penso que, acima de tudo, hoje em dia, a informação é uma arma muito importante. Se já houver anteriormente, agora é muito mais. E quero que vocês tenham aqui uma noção, porque eu sei que já vieram perguntar quem é que tu vais votar, quem é que tu votarias, o que é que tu aconselhas e o caras. E eu digo que realmente, sinceramente, não sei, eu próprio estou indeciso, sinceramente. Mas ao mesmo tempo gostaria de ter uma ideia aventura que eu próprio projetei, criei na minha mente, ah, pudesse realmente vir a ser Primeiro-Ministro, ao mesmo tempo tenho noção de que existe uma coisa chamada jogo de sombras, a alegoria da caverna, e sei que com a posição controlada não é uma, um cenário, uma representação de mentes alucinadas ou demasiado fantasiosas. Sei que existe, de tal maneira que vocês veem aquelas figuras tristes do João Coutinho Figueiredo a ajudar aquele que deveria ser o seu maior opositor, não é? E veio-se a descobrir depois, com os debates, que tem sido um dos maiores apoiantes, aprovadores de propostas do PS. E eles e o LIVRE não, o PAN, por exemplo, e mesmo o Rui Rio, né, com o seu PSD, têm sido os principais apoiantes, aprovadores das propostas apresentadas pelo desgoverno social marxista indiano. E isso diz muito. Ah, por isso é assim, pode ser que um dia apareça um novo partido, quem sabe eu possa estar eventualmente integrado nas bases de militância. Eu gostava de assim acreditar. Eu realmente também admito que estava curioso e estaria um bocadinho intrigado relativamente ao ADN, assim como estive inicialmente pelo Chega, como vos contei, como estive inicialmente pelo PNR na altura. Mas infelizmente, à medida que vão aparecendo mais e novos, maior tem sido a desilusão. Só que, ao contrário do PNR, que demorei quase 2 anos para perceber e conseguir constatar uma posição, neste momento não mudou o trabalho sequer de filiar a partidos para depois constatar estes factos. Prefiro vê-los de longe e perceber realmente todas as suas ações, palavras, atitudes e comentários e chegar a algum consenso. E já cheguei há muito tempo em relação ao Chega e estou a chegar agora ao ADN. Por isso me perguntarem quem é que vou votar. Olhem, alguém que acabe com o reinado nepotista do António Costa e de toda a maçonaria e bilharabés e marxistas e pseudo-liberais, que até nem tenho assim nada assim tão contra o liberalismo. Pelo contrário, neste momento acho que seria necessário reduzir o papel do Estado, mas ao mesmo tempo não acredito em iniciativa liberal, não acredito em nenhum desses partidos, nem sequer. Eu acho que neste momento isto só ia lá mesmo, como se costuma dizer, segundo o slogan do MRPP, isto só vai lá com morte aos traidores. Estou a este ponto. Isto é tão mau, mas tão mau, com informação de crianças a morrer depois da administração da vacina. Não deveria estar a dizer isto, este vídeo vai ser censurado. Mais um para a coleção, que chegou ao ponto de acreditar que isto só vai lá mesmo quando eles estiverem julgados, de uma forma ou de outra, mas julgados a sério. Por isso não vejo assim o André Ventura, ou o Rui Rio, ou Joaquim Coutinho Figueiredo, ou Bruno Fialho como salvadores, quando na verdade têm maçons entre eles, têm bilderbergs,
tem neocons, tem socialistas dissimulados, quer dizer, e pessoal pró-ditadura sanitária. Sinceramente gostava de dar uma solução, mas nem eu a tenho, e vou ser sincero. Pessoal, 3 horas quase, vocês são os campeões, pelo menos os 4, 5 que estiveram aqui sempre presentes. Vamos dar a oportunidade a mais alguém a assistir a este vídeo amanhã. Vamos ver como é que eu vou fazer agora a edição disto. Espero que o som tenha estado ininterrupto ou audível, porque sem perceber tinha a ficha dos auriculares também ser com o microfone aqui conectado, mas acho que vocês não deram por isso, falta de som, por isso espero que tenha ficado tudo registado. Epá, é assim, promovam o canal. Nós já estamos com 2 strikes, ou seja, 2 avisos, por causa de uma entidade que se diz ser Associação de Defesa ou que é dos Autores, uma GENIP, uma coisa assim do género, que tem estado realmente a bloquear ou conseguir com que o YouTube bloqueie mundialmente muitos dos debates que eu tinha aqui nas vídeos, e outros canais, ou debates com o PT, o mais evidente, ou lá o que era, ou mais vigente, uma coisa assim do género. Alguns dos canais que conseguiram realmente promover na íntegra a maior parte dos debates, tudo aquilo que estava relacionado com o André Ventura ou Catarina Martins, sobretudo quando o André Ventura estava a malhar neles, a maior parte desses vídeos foram reivindicados por parte dessa entidade. Gente, depois ponho, faço um vídeo só com isso, para vocês verem realmente aqui as tentativas de silenciamento que houve. Quer dizer, é mais que evidente, nós estamos sob uma ditadura comunal globalista, ok? Só que infelizmente os nossos maiores inimigos não são só os comunistas, esses são fáceis de identificar, são aqueles que se fazem passar por direitistas, como conservadores, como liberais e nacionalistas, e depois acabam por ser tão vermelhos como os outros, percebem? Mesmo que tenham ideias um bocadinho diferentes ou que se façam passar por eles. Pessoal, para assim, muito obrigado pelo vosso tempo, obrigado pela vossa participação. Não tive a oportunidade de ler aqui os vossos comentários, eu não estou a gravar no computador, no meu portátil. Por isso eu não tive a possibilidade de estar a ler. Qualquer mudança ou alteração ao ping-pong PSPC é positiva, não sei, o Jacques Portugi. O Bloco Central já demonstrou nos anos 80 aquilo que era, mas eu não sei se votar num partido que ramificação do PSD será uma solução, faço-me entender? Ou tudo aquilo que possa-se dizer que se vista das cores do PSD, seja com cumplicidade com o caso do CDS, que é a favor da imigração e que desvinculou-se do PSD em Loures, por exemplo, na candidatura do Chega, do André Ventura, do PC na altura, pelo facto de ele ter criticado os ciganos, o que demonstra efetivamente que existe um grande interesse do CDS ter os votos dos ciganos e de todos aqueles que são ciganófilos, que apoiam realmente essa gente. Por isso é assim, tudo o que esteja realmente dentro do espectro do PSD, Iniciativa Liberal, o Chega, o CDS, acaba por ser tão prejudicial como estar a votar no próprio Rui Rio, o contabilista esquerdista, que dormiu no mesmo quarto hotel que António Costa durante uma das últimas reuniões no Bilderberg, fora do país. Tem muito que se lhe diga. Pessoal, até amanhã, até logo digo. Eu vou começar a carregar mais vídeos num destes canais agora de destaque. Vocês tomem atenção, acho que houve um que só tem um subscritor, é lá que estou a conseguir concentrar mais vídeos. Se alguém puder ajudar-me a sugerir realmente qualquer programa que permita, como é que é dizer, sincronizar a voz com a imagem, digam-me também, Minho, epá, boa, epá, adorava estar no Minho agora, e não entendes nem digo. Faz falta calmaria, aqui para os lados da noite, faz falta. A gente chega a um ponto que fica farto, fica doente, por isso é que às vezes tenho que me desligar e eu sugiro vocês fazerem o mesmo, está bem? Estejam com a vossa família e votem, não esqueçam de votar logo. Afastem-se realmente de qualquer tipo de propaganda, desliguem a televisão, sobretudo os canais portugueses. Quando quiserem assistir a ficção a sério, mudem para aqueles canais estrangeiros, filmes, comentários, História então, o canal História então é o que mais fantasioso que existe. Epá, e tentem aproveitar o tempo com o ambiente, com a natureza, com o sol, aproveitem realmente este tempo, porque a vitamina D é muito essencial e ajuda-nos a combater qualquer tipo de influência, constipações, coronas clássicos, não este aqui criado em laboratório. Está bem?
Pessoal, fiquem bem e mantenham-se saudáveis e votem com consciência, está bem? Espero fazer mais diretos, mas de uma forma um bocadinho mais organizada. Vocês já viram que eu acabo por realmente expressar um bocado. Nisso é minha culpa, miséria culpa, está bem? Isto vai falando, tá bom? Para ver se fazemos crescer um bocadinho este canal, porque eu tenho muita coisa, muitos vídeos, eu tenho para aí mais de 1000 vídeos, antigos e muito recentes, sobretudo os estrangeiros. Gostaria muito de pôr aqui nesta plataforma do YouTube, não fossem eles serem censurados, por isso é que estamos sempre a recriar os canais da Sentinela, estamos sempre a tentar para fazer tudo novo. Também pessoal, bem, até à próxima, força Portugal, fiquem bem.